Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Galhardo. Estou aqui hoje com o professor Evandro, com a Natália e com a Daiane. E a gente vai fazer a nossa entrevista para falar um pouco sobre a ligação da hemoterapia com análises clínicas. Bom, professor, a gente queria saber como que você ingressou na área da saúde. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia quem está assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma reação meio de amor e ódio, né? Eu sempre gostei da parte de biologia, desde a época de ginásio, né? E quando eu estava para entrar no ensino médio, eu achei interessante, achei legal começar o ensino médio fazendo o ensino médio técnico. Então eu comecei com o ensino médio técnico na área de técnica em análises clínicas. Eu já fiz o técnico em análises clínicas. E esse foi o primeiro contato que eu tive com a área de saúde. A partir do ensino médio, fiz o técnico junto com o ensino médio. Na época, o colégio tinha 4 anos, os 3 primeiros eram concomitantes com as matérias de ensino médio. Depois, 1 ano só de técnico, só da parte técnica, né? E essa concomitância me deu subsídios para mim prestar concurso e entrar diretamente na área. Então, no final do 4º ano do curso técnico, eu prestei o concurso para Emílio Ribas, e nesse concurso eu passei e entrei, fiquei lá 32 anos até aposentar. Aí, a partir daí, a evolução foi naturalmente fazer uma faculdade na área, fiz farmácia bioquímica. Depois da farmácia bioquímica, aí comecei a dar plantão, aí tem todo um translado aí de 30 e tantos anos trabalhando na área de laboratório. Primeiro diretamente para a gestão de exames, depois com a parte de gestão, né? Durante 10, 12 anos gestor de laboratório, né? Trabalhando com equipe, gestão de equipe, contato com o médico, contato com o paciente. Só que depois de um certo tempo se cansa. Cansar é uma coisa meio que natural. Tá? Depois de um certo tempo você cansa e quando você cansa você começa a querer fazer coisas diferentes. 13, 14 anos atrás eu comecei a sentir um certo cansaço. Comecei a fazer a transição. Então, eu falei, bom, está na hora de eu começar a passar um pouco do que eu aprendi, né? Primeiro na parte técnica e na parte administrativa. Então, eu comecei na aula, primeiro na graduação, depois eu estou tanto na graduação como no ensino técnico profissional. Como que a hemoterapia converge com a análise? Veja, elas são áreas muito interdigitalizadas, muito sobrepostas, né? Porque a gente usa um material comum que é o sangue total, o sangue com EDTA, né, as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, elas interagem. A hemoterapia ela tem como principal característica o estudo do sangue com relação a um processo totalmente de diagnóstico e de tratamento. Né? Diagnóstico de doenças relacionadas com o sangue e o tratamento com a disponibilização de componentes, de processos que a coleta do sangue, que a hemoterapia vai trabalhar para poder gerar esse componente, né? E pode ser aí sangue total, pode ser só capa de massa, pode ser plasma fresco, precipitário, todos esses tipos de processos. Né? Análises clínicas, o sangue é um veículo de estudo, né? Ele não é um veículo fino. Nós não usamos o sangue para um tratamento, nós usamos para um diagnóstico. Então, a coleta é uma sobreposição importante. Apesar de vocês coletarem, vocês têm um foco na coleta e também, né, em uma coleta mais diferenciada. E depois da coleta, você tem todo o processo de gerar o componente, depois até de instalar o componente. Não, a gente não gera nada. A gente faz o exame, passa o exame, mas a gente não vai lá instalar. Então, isso é uma diferença importante. Agora, em termos de exame, vocês têm muito mais, a área de hemoterapia tem muito mais propriedade para falar sobre imunematologia, sobre reação antígeno-anticorpocitário, sobre alterações que a gente pode ter ali numa reação de incompatibilidade. Isso é um pedaço muito pequeno da hematologia que a gente dá para o aluno. Quando vocês têm um curso aí de pelo menos 1 ano e meio, a gente dá uma aula, a gente para, não é nada, uma aula, 2 aulas, um curso que tem 1.200 horas. Então, na verdade, nem serve, a gente fala, existe. Né? Então, não é o core business. E por outro lado, quando a gente vai para a parte de preparação do material que você escolhe, né? Escolher o material, a bolsa ela vai ficar ali na área de
de quarentena aguardando o resultado. E aí vem a parte de sorologia, que é uma parte que a gente tem muito mais do que vocês. Então há uma interposição nesse momento também. Por quê? Porque a gente faz muito mais no diagnóstico, a pesquisa de antígeno, de anticorpo, realização de reação de ELISA, de hemoglutinação, fixação de comprimento, imunominescência, trabalhar com equipamento, é uma coisa que vocês fazem, mas que é um processo no fim de vocês. E na análise clínica, isso é um setor, que pode ser o fim do técnico. Né? Ele pode ter aquele setor como fim, vai trabalhar o tempo todo fazendo diagnóstico. Então, é uma área de sobreposição importante também. Né? Da mesma forma que vocês têm o ambiente, pode trabalhar no outro, nós temos esse ambiente, nós podemos trabalhar, por exemplo, num colégio, ou até fazendo um primato, fazendo ali multiparceria no laboratório. Mas são saberes diferentes. Né? A visão que vocês têm de imunologia é uma visão, não vou dizer pequena, mas é uma visão restrita à aplicação das provas. A positivo e negativo tem que saber interpretar e tudo bem. A gente volta na análise clínicas no princípio da imunologia para a pessoa entender como é que ela vai se envolver, como é que ela vai quebrar isso de movimento. Acho que essa é uma grande área de sobreposição, mas da mesma forma que sobrepõe, tem saberes diferentes. Okay? Além dessas áreas de sobreposição com a hemoterapia e a hematologia e tudo mais, quais áreas mais têm uma ligação tão forte quanto? Tem alguma área, uma microbiologia, uma atuação? Tem. Tipo? Como que é um pouco desse processo diário? Veja, vamos pegar uma reação transfusional. Houve uma reação transfusional. Qual que é o procedimento da hemoterapia? Suspende a transfusão, manda para o laboratório para fazer cultura, para ver se não há um problema naquele hemocomponente. Aí entra cultivar, verificar se tem bactérias, vai ter alguma coisa, qual é o agente epidemiológico. Isso é uma coisa que, até onde eu sei, o pessoal de hemoterapia não faz. Então, o pessoal de análises clínicas que vai desenvolver para poder ver se tem ou não um processo ali, algum agente infeccioso naquele componente. Se está contaminado ou não. É uma diferenciação. Tá? Você pode ter uma outra diferenciação que eu penso aqui, por exemplo, onde surgiu uma problemática ali, por exemplo, de vocês terem que fazer uma pesquisa específica de hematologia. Se você está trabalhando num banco de sangue, tipo no centro, uma coisa, no centro regional, você até tem ali o hematologista, você até tem a forma de fazer uma teste de hemoglobina, de fazer uma pesquisa mais avançada. Né? E é uma coisa que o laboratório faz normalmente. Tá? Então a gente faz teste de hemoglobina, a gente faz diagnóstico de anemia falciforme, área de biologia molecular, é uma área que vocês atuam, vocês podem fazer pesquisa de anticorpo irregular por biologia molecular, mas é sempre pensando na estrutura eritrocitária, né? Eu quero saber se existe ou não esse DNA com relação àquele determinado antígeno. A gente faz de uma forma geral, a nossa biologia molecular é mais ampla. Né? Então, às vezes, há necessidade da interação. Tá? Uma coisa certa, vai falar de imunematologia, o pessoal já tem muito pouco recurso para isso. Vocês têm muito mais. Vai falar do contato com o paciente, o nosso basicamente acolheu, muito obrigado, vocês têm toda a parte de contato, inclusive, para poder passar isso. O paciente fundir uma bolsa, fundir contato com o médico, vocês têm muito mais do que a gente. Mas contato com o paciente, enfermeiro, médico é só uma reclamação. O médico chama você sabe que alguma reclamação tem. Vocês não. A gente libera o laudo e tem a atuação dele. Exatamente. A gente libera o laudo e a gente só vai ter atuação se tiver algum problema para resolver. Basicamente é isso. Né? Se não, o laudo vai, você sabe fazer o paciente e vai embora. Agora, se tiver alguma intercorrência, o médico não gostou, ele vai vir para cima de você. Então a gente tem um contato mais restrito, inclusive, com a classe médica. Muito interessante. Eu vou encerrar por aqui, qualquer coisa a gente pode fazer mais, porque já tem alunos ansiosos ali, a gente não quer atrapalhar a tua aula. Para ajudar vocês aí, de verdade, obrigado. Imagina. A gente conseguiu uma ideia muito boa das ligações que a gente tem. Lembra que é uma visão de alguém que não trabalha naquela área. Eu estou só vendo ela de longe, né? Então, pode ser que ele fale uma bobagem? Pode.
Porque é a minha visão daqui, olhando alguma coisa de lá. Aí você chega lá e fala assim, tipo, isso foi uma coisa que não é legal, isso aqui não é. Mas é a minha visão, porque eu não estou na área, eu não conheço a área. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas ficou bem explicativo, ficou bem legal e deu para entender exatamente assim. É um ponto de vista de alguém que está de fora, mas de alguém que tem um conhecimento ali, consegue explicar as diferenças e as participações, as parcerias que tem entre as áreas. Isso eu achei bem legal. Obrigado. Obrigado a vocês.